E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Como nós estamos aí nessa quarentena, vocês sabem que nós precisamos trabalhar EAD, precisamos continuar com nossos estudos de química. Espero que vocês estejam entendendo os assuntos. Nas aulas passadas, a gente fez aquela revisão do de aula, que foi sobre concentração comum, concentração molar. Nesse momento, a gente vai dar início a um assunto que chama-se diluição, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre diluição. Todo mundo já sabe, todo mundo vê falando diluição. Então, a gente não é algo estranho para a gente, né? É algo que todo mundo já conhece, já ouviu falar e às vezes até mesmo utiliza em casa, né? Utiliza ali em casa. Por exemplo, se você pensar um amaciante, vamos pensar, você compra aquele amaciante concentrado e aí quer diluir para 5 litros. Não é assim? Então, diluição. Então, algo diluído é algo que vai diminuir aquela concentração. Às vezes você faz um café também muito forte. Aí você fala, esse café, ele ficou forte, mas na próxima vez que eu vou fazer café, eu vou diminuir mais ali para poder ele não ficar tão concentrado, ele ficar mais, vamos dizer, mais ralo, né? Então, várias coisas a gente vê que tem esse processo de diluição no nosso dia a dia. Às vezes você vai fazer um suco também, observa-se que o suco ele ficou muito concentrado. Aí você vai colocar o que mais? Água, né? A gente coloca mais água para que esse suco ele fique um pouco mais ralo, diluir um pouquinho essa concentração dele nesse caso. Então, vamos aprender um pouquinho sobre essa parte de diluição, tá? Então, o que é diluição? Diluição, ele é o ato de adicionar um solvente de uma solução. Então, a gente sabe que o nosso solvente universal é a água. Então, a gente pode adicionar o quê? A água a uma determinada solução, nesse caso aí, tá? Então, diluir uma solução é baixar sua concentração. Algo que está muito concentrado, como eu disse o exemplo para vocês anteriormente, da uma amaciante ou de um suco. Então, a massa de uma solução, após ser diluída, ela permanece a mesma, não é alterada. Porém, a sua concentração e o seu volume se alteram. Então, eu trouxe para vocês aqui apenas uma ilustração. Nesse caso, vocês estão observando que a gente tem 50 gramas de cloreto de sódio, que eu já falei, a gente sabe que é o sal de cozinha, em água. Nesse caso, temos um volume de 200 ml. Aí eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar mais solvente, eu vou adicionar mais água. 300 ml de água para essa solução. Aqui a gente tem uma solução inicial e aqui a gente tem uma solução final. Observe que na solução final continua com a mesma quantidade de massa que nós colocamos do sal. Só que o que vai alterar nesse momento é o quê? É o volume, porque antes tinha 200 mais 300, totalizando agora 500 ml de solução, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente adiciona um solvente, nesse caso aqui, esse exemplo, tá vendo? A gente tem uma solução inicial, solução final. Como é que a gente vai entender esse processo de diluição? A gente viu que as massas continuam iguais. O que vai alterar é a quantidade do solvente e a concentração. Esses dois, tanto a quantidade, o volume, nesse caso, concentração, elas vão ser o quê? Alteradas. O que prevalece é a massa. A massa do soluto, ela vai continuar sendo a mesma. Então, observe, gente. Nesse caso aqui, a gente tem na solução inicial um volume de 200 ml. Nessa solução final, a gente tem um volume de 500 ml. E o que tem igual? A quantidade de soluto. 50, 50. Vocês perceberam que na hora que eu adicionei mais 300 ml, aumentou, mas continua a mesma quantidade de sal. Agora vamos ver a concentração. A gente estudou nas últimas aulas, para calcular a concentração, é a massa do soluto sobre o volume da solução. Então, a massa do soluto, 50 gramas. Como é que a gente está em ml, a gente transforma para litros, divide por 1000, a gente tem 0,2 litros. Então, 50 gramas dividido por 0,2 litros, que dá o quê? 250 gramas por litro. Agora, vamos para a solução final para a gente ver se a concentração ela vai aumentar ou ela vai diminuir. Olha aí, gente. Ela diminuiu. Então, observe.
A concentração final, aqui era a concentração inicial, a gente representa com a letra I. Concentração final, a gente representa com a letra F, tá? Massa sobre volume, a massa continua a mesma, o volume 500 ml para litros, 0,5 litros. Dividindo 50 por 0,5 litros, a gente tem o quê? Uma concentração de 100 gramas por litro. Então, o que você tem que pensar numa situação dessa, de diluição? A massa, ela vai continuar a mesma. O que vai alterar é a quantidade de volume, tá? Que vai aumentar, nesse caso, porque aumentou, a gente acrescentou o solvente, então o volume ele vai aumentar, só que a concentração vai diminuir. É só você pensar. Você tem lá um suco concentrado, quando você acrescenta a água, o que vai acontecer com a concentração do suco? Ela vai o quê? Diminuir, tá? Então, observe aqui, tá vendo? Diminuiu. Então, para a gente poder entender, eu coloquei para vocês aqui o quadrinho informativo, onde a gente tem aqui o resumo, que as massas do soluto são iguais, o volume inicial ele vai ser menor que o volume final, e a concentração inicial ela vai ser o quê? Maior que a concentração final. Tá bom, gente? Então, para a gente poder entender um pouquinho aí. Resumindo, mais concentrado, maior concentração. Se essa solução inicial, ela está o quê? Mais concentrada, ela vai ter uma maior concentração. Quando a gente adiciona esse solvente, a solução ela vai ser mais diluída. Então, aqui eu tenho uma solução mais concentrada, aqui eu tenho uma solução mais diluída. Se ela é mais diluída, o que a gente tem com a concentração dela? Uma concentração menor. É isso que vocês estão vendo aqui. Mais concentrada, maior concentração. Mais diluída, menor concentração. Tranquilo? Então, o que a gente vai entender agora? Se as massas, tanto no início como no fim, são massas iguais, então a gente vai fazer uma relação. Lembra para a gente calcular a concentração é igual a massa sobre o volume, tá? Fazendo aquela regrinha de 3, observe que a gente faz a regrinha de 3 aqui. Massa é igual a concentração vezes o volume. Só que nesse caso, a gente vai pegar essa parte daqui. Então, onde tem massa, a gente vai igualar a concentração vezes volume. A mesma coisa para o fim. Então, observe que foi o que aconteceu daqui para cá. Massa, eu substituí por C vezes V. Concentração vezes o volume. A massa final, a mesma coisa. É igual a concentração final vezes o volume final, tá? Então, a fórmula que nós vamos ter agora é essa daqui. Observe, concentração inicial vezes o volume, tem que ser em litros inicial, é igual concentração final, o volume em litros final, tá? Até aí tudo bem, todo mundo tá pegando direitinho. Se não estiver pegando, a gente volta ao vídeo, pega a parte que você teve dúvida, escuta novamente, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, resumidamente, toda vez que a gente estiver falando de concentração comum, a gente utiliza concentração vezes volume inicial, que é igual a concentração final vezes o volume final. Se por um acaso a questão falar de concentração em mol por litro, concentração molar, que nós já estudamos, molaridade, então a gente tem molaridade, que é o símbolo com M maiúsculo, vezes o volume, que é igual a molaridade final vezes o volume final. Sempre desse lado inicial, do lado de cá, final. Então, para a gente ver se a gente entendeu mesmo esses cálculos de diluição, como é que a gente sabe calcular essa diluição, trouxe então alguns exemplos. Vamos lá. Vamos ler. Temos uma solução de nitrato de potássio com concentração de 30 gramas por litro e volume de 200 ml. Com o objetivo de diminuir, desculpa, quase não sai, com o objetivo de diminuir a concentração da solução, foram adicionados 300 ml de água pura. Qual a nova concentração da solução? Então, pensa, ele deu a concentração inicial dessa solução de nitrato de potássio de 30 gramas por litro. E ele também deu o volume inicial, 200 ml. Aí ele quer diminuir, ele quer diluir essa solução está concentrada, ele quer diminuir aí essa concentração, ou seja, diluir, né, gente? Então, ele adicionou o quê? 300 ml de água.
e ele quer saber qual concentração vai ser novamente nessa solução, qual concentração final vai ter essa solução, tá? Então, vamos lá. A gente vai usar concentração, porque está trabalhando concentração comum, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Aí ele deu a concentração inicial, 30, ele deu o volume 200 ml, a gente vai dividir por 1000 para achar em litros, que é 0,2 litros, igual. Ele quer saber a concentração final, ele quer saber o CF, concentração final, então a gente deixa aqui. E o volume final foi o quê? 300 ml. Só que, gente, foram adicionados. Então, se foi adicionados, lembra, não vou usar o 300. Foi adicionado, então qual é o volume total? 500 ml. Vai ser 300 mais os 200. Então, 0,5. Vou multiplicar 30 vezes 0,2, que deu 6, igual a concentração final vezes o 0,5. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar a concentração final, é igual a 6 dividido por 0,5. Concentração final é igual a 12 gramas por litro. Então, se você observar, quando a concentração mais concentrada, maior concentração. Lembra dessa relação? Mais diluída, menor concentração. Então, se a solução está diluída, vai nos dar o quê? Uma concentração final menor do que a inicial. Então, tá aí, 12 gramas por litro. Outro exemplo. Observe. Qual é o volume? Agora, cuidado, ele quer saber o volume, tá? Qual é o volume de solução aquosa de sulfato de sódio, era para ter mudado, mas tudo bem. Sulfato de sódio a 60 gramas por litro, que deve ser diluído, olha, deve ser diluído por adição de água, vai adicionar água, para se obter um volume de 750 ml de solução a 40 gramas por litro. Então, observe, gente, você tem que entender a questão. Se não entender, não tem como a gente fazer se a gente não entender. Então, ele pede o volume, ele deu a concentração inicial, ele diz que adicionou água para se obter o quê? Um volume final de 750. Então, a gente tem que achar o volume inicial. E essa solução, ele teve o quê, gente? Uma concentração diminuída. Observe que diminuiu por causa da diluição, 40 gramas por litro. Então, vamos tentar aí agora fazer, né? Para a gente achar o volume. Primeiro, a gente coloca os dados. Concentração inicial, 60 gramas por litro. Volume, 750 ml. Lembrando que tem que ser em litros. A gente divide por 1000. Tá bom, gente? Não esqueçam disso. Concentração final, 40 gramas por litro. A gente vai jogar na fórmula, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. A gente agora vai fazer o quê? Substituir pelos valores que nós temos do problema. Então, a concentração, aqui, desculpa, a concentração, nesse caso, inicial é 60. O volume inicial que a gente vai achar é igual a concentração final 40 vezes o volume final que a gente já tem, que é 0,75. 60 vezes volume inicial, 60 VI, igual, aí você multiplica 40 vezes 0,75, que deu o quê? Deu 30 gramas. Então, eu divido. Volume inicial vai ser 30 dividido por 60, volume inicial, 0,5 litros, que é a mesma coisa de dizer 500 ml, tá? Então, nesse caso, gente, é só substituição de fórmulas. O grande segredo das questões de cálculo é você entender o problema. Se você não entender o que a questão pede, fica mais complicado para a gente entender aí e resolver a questão, tá? Mas aqui você descobriu os dados, a gente vai substituir na fórmula. Então, por hoje, a gente vai parar por aqui. Eu vou passar também alguns exercícios para vocês em PDF, para vocês continuarem fazendo. E nas próximas aulas a gente continua com essa atividade aí de diluição, tá bom? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. A professora Rose deseja para vocês um abraço para todos vocês, tá? Fiquem estudando, foquem nessa quarentena. Dúvidas, manda lá no e-mail para mim. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.